Bom dia, alunos. Aqui é a professora Vanessa, professora de Biologia, e hoje a gente vai falar sobre os biomas brasileiros. Na última aula, a gente conversou um pouquinho sobre a definição dos biomas, conceituando aí essa palavra, e hoje a gente vai falar dos biomas dentro do Brasil, ok? Bom, vamos falar primeiro da floresta amazônica, né? A floresta amazônica, ela tá aqui de verde, né? É, ela contempla aí os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. Galera, esse bioma é um bioma que ocupa 40% do território brasileiro, tá? Porém, ele abrange também alguns outros países, claro que países vizinhos, né? Pega um pouco do Peru, da Bolívia, da Colômbia, do Equador, Venezuela, Guiana Francesa, tá? Então, aí se localiza a floresta amazônica. Bom, floresta amazônica é uma floresta de muita riqueza, né, de uma grande biodiversidade espetacular. Um bioma que onde se localiza antes era uma área totalmente alagada, né? Hoje a gente tem aí a formação dessa floresta. Claro que foi um processo de anos, anos e anos, né? É o berço aí de uma das maiores, se não a maior bacia hidrográfica, né, do mundo, certo? Então nós temos aqui, eu até coloquei o mapa representando os dois principais rios desse bioma, né? O Rio Negro e o Rio Solimões, né? Então aí proteger a mata é proteger essa água, né? O maior berço aí de água doce do mundo. Aqui eu coloquei o pau-brasil, né? Não, perdão, a castanheira, pau-brasil é da Mata Atlântica, a gente vai falar. Uma castanheira que é uma árvore muito grande, né? Que é o símbolo do Brasil também, que se encontra nesse bioma, Vitória Régia, enfim. Vamos para as características desse bioma. O bioma é uma floresta, né? Floresta amazônica é um bioma que a gente fala que é um bioma tropical, ou seja, quente e úmido. Então, nós temos aí uma média, né, de 26 graus Celsius ao longo do ano. E chuvas abundantes, tá, pessoal? Então, aí nós temos média aí de chuva, de precipitação de 2.000 milímetros, tá? E quais são as características dessa floresta, né? Então, assim, claro, hoje eu vou falar para vocês alguns exemplos de fauna e flora de cada bioma. É claro, galera, aqui numa prova do Etapa, prova do Enem, em algum vestibular no futuro aí, isso não vai cair, né? Ai, qual o lobo-guará é de qual bioma? Não. Vai cair as características dessa fauna e flora para se adaptar àquele ambiente. Então, o que que é importante? Eu entender o clima, eu entender as modificações aí da fauna e flora, tá? Bom, então, primeiro, né? Nós temos uma grande variedade de espécies vegetais dentro da flora. Então, ela é bem heterogênea, tá? E aí, outra característica também são plantas adaptadas, né? Higrófilas, adaptadas aí para o ambiente úmido, tá? Então, nós temos muitas espécies, elas têm um formato aí para a água escorrer, para não se acumular ali na folha, porque ela não tem essa preocupação em reter água. Chove quase todo dia, né? É um lugar extremamente chuvoso, graças a Deus, né? A vegetação também tem outras características por ser ambiente úmido, elas têm folhas latifoliadas, que são folhas largas e grandes, tá? Então, essa característica são várias. Primeiro, chove muito, né? Então, ela quer transpirar, ela quer colocar essa água para fora. Então, quanto maior a folha,
mais estômatos, né, que é a estrutura que sai a água da folha, ela vai ter, e ela consegue fazer isso, tá? Outro motivo, talvez, para serem folhas grandes, né, é o fato que ali, como a floresta, ela é muito densa, né, ou seja, muita arvorezinha próximo da outra, há uma disputa de luz ali, né? Então também é um outro motivo, tá? Eu tenho ali uma vegetação verde, né? A gente chama de perene, compacta ou densa, né? Como eu acabei de falar para vocês, tá bom? Bom, sobre as características da fauna. Bom, é a maior diversidade do mundo, é isso que eu posso falar para vocês, né. Eu vou colocar aí foto de algumas imagens aí de alguns animais, mas, assim, o que é importante é a maior diversidade. Existem florestas no mundo, florestas até maiores, se não me engano a taiga é maior, porém, quando eu falo em diversidade, a floresta amazônica ela ganha, tá? Então tem muita espécie que a gente não descobriu ainda, que por falta de investimento do Brasil, né, nos nossos biólogos, às vezes você vai lá visitar, você encontra outros biólogos de outros países estudando a mata. Tem muita coisa para a gente descobrir ainda, muito inseto para a gente descobrir, muito micro-organismo para a gente descobrir, né? Estudar, conhecer, entender, tá? Aí olha que interessante, né? Quando a gente fala dessa biodiversidade, dessa mata exuberante, a gente pensa no solo. E aí você pensa assim: ah, o solo deve ser muito rico. Pelo contrário, pessoal, o solo da floresta amazônica é pobre em nutrientes, arenoso, com uma composição maior em areia, tá? E raso, né? E com a camada de humus, que é a camada nutritiva, é bem fininha, tá? Ela é bem. A camada mais externa do solo é formada por serrapilheira, tá? Que são as folhas que caem, aí vai tendo essa decomposição dessas folhas, tá? Mas é um solo inapropriado para a agricultura. Pois é, o pessoal desmata a floresta amazônica, utiliza ali o primeiro ano para colocar soja ou milho. No primeiro ano fica tudo lindo, maravilhoso. No segundo ano já nem tanto, e já no terceiro já não está tão bacana a plantação. Então aí ou você larga o local ou você acaba tendo que usar artifícios químicos que muitas vezes não funcionam, tá? Nesse caso. Mas, enfim. Então, aqui eu coloquei, né, uma média, né, em vermelho está mostrando a média de temperatura da floresta amazônica. Eu falei para vocês que é 26 graus Celsius, né? Só que a sensação térmica é até maior, porque é muito úmido, tá? Então, por ser muito úmido lá, nós vamos ter dificuldade de transpirar. E aí acaba o quê? Que tem naquela sensação térmica maior. E aqui é o nível de precipitação, ou seja, de chuva. Então, em barrinhas aqui, na barra azul, a gente vê essa média, tá? Janeiro, fevereiro, março, né? Muita chuva. Abril também. Depois vai caindo, né? Mas não é seco, seco, seco. Depois vai subindo de novo, tá? Mas ao longo do ano todo mês, toda semana vai ter uma chuvinha ou outra, tá? Bom, não preciso nem falar para vocês, né? A importância da mata. É, a gente já está desconstruindo esse conceito de que a mata ela é importante para o pulmão do mundo. Esse conceito cai por terra, não é por isso. Grande parte do oxigênio que a floresta amazônica produz, ela mesmo vai utilizar, porém, ela com o processo de transpiração dela, ela vai transpirando, ela vai formando chuva, tá? E controlando a temperatura ajudando no controle da temperatura do planeta. Chuvas em São Paulo, em Minas, no Rio de Janeiro, até ali no sul, ocorre graças à floresta amazônica, isso mesmo, tá? Então, essas nuvens batem lá na Cordilheira dos Andes, não consegue continuar e vai para o Brasil. Então, vem aqui, ó, deixa eu voltar aqui no mapa. Essa floresta ela vai transpirando, bate aqui e volta
para essa região aqui, trazendo chuva para São Paulo, tá? Bom, não é à toa que esse ano, né, a gente teve aquela chuva suja, né, de fuligem, porque a floresta estava sendo queimada, tá? Então, a floresta amazônica, gente, naturalmente, dificilmente ela vai pegar fogo, né? Por isso acontece por criminosos. Se a gente vai aprender aqui que o cerrado tem ele tem um processo de fogo, é natural isso até. Mas na floresta amazônica isso não acontece naturalmente, infelizmente, tá? Justamente porque é uma floresta úmida. Bom, e aí, continuando um pouquinho da vegetação, né? Existem aí algumas diferenças, né? Entre o tipo de mata, né? Da nossa vegetação aí. Então, os cientistas dividiram a mata da floresta amazônica em 3 grupos, né? Mato de Iguapó, mata de várzea e mata de terra firme, tá? A primeira mata é um tipo de vegetação localizado nas regiões mais baixas do bioma e, por esse motivo, essas áreas permanecem alagadas quase todo o ano. Essa vegetação se encontra geralmente ao longo de rios e lagos de águas negras. Então, aqui, ó, o rio, né? Esse é o rio, o, o nível do rio normal, e esse tipo de vegetação, ó, Iguapó, fica quase que o ano inteiro alagada, a raiz dela embaixo d'água, tá? Depois a gente vai ter uma mata de várzea, né? Que não é todo o ano inteiro, é um período do ano só. Então, tipo de vegetação localizada nas regiões de altitude intermediária. Essas áreas encontram-se alagadas durante um determinado período do ano. As áreas que encontram nas partes mais baixas inundam-se por um tempo menor, já as áreas que se encontram um pouco mais baixas inundam-se por um tempo maior. Tá? Então, a gente tem a palmeira, a aguaçu, a andiroba, é um tipo de árvore desse tipo de mata, tá? E aí a gente tem a mata de terra firme, tá? Tipo de vegetação localizada nas partes mais altas da região abrangida pelo bioma. Por esse motivo, não sofre inundações, tá? Palmeira e castanheira do Pará, tá? Então, aí, a nossa mata, né, a vegetação é dividida também nessas categorias. Também temos, né, a floresta amazônica, ela é bem estratificada, tá? O que são estratos? Esse extrato com S significa camadas, tá? Se você vê o extrato da floresta com X, está errado. Agora, extrato de tomate é com X, de extraído, tá? Então, nós temos aqui os estratos da floresta, né? Cada altura das árvores aqui, você vai ver um tipo de vegetação, tá? Então, eu tenho aqui o extrato, um primeiro, segundo, terceiro, 4, o 5, né? Então, a gente vai mostrando aí a diversidade dessa floresta. Bom, em relação, né, a algumas situações bem características da floresta amazônica, como eu disse para vocês, é uma floresta muito densa. Então, há uma certa necessidade dos raios solares chegarem até o chão. Aí eu coloquei essa imagem linda, né, da vontade de estar lá, da floresta amazônica. E se você colocar tipo, esse olhar, dá para a gente entender um pouco isso, né? É tanta árvore, que o solo não tem a luz do sol. Ah, professora, então vamos cortar aí para chegar. Gente, as plantas são adaptadas para isso, tá? Então, já está tudo adaptado, já está tudo andando perfeitamente sem você colocar o seu dedinho nela. E aqui nós temos as plantas epífitas, tá? Que são plantas que crescem sem fazer mal nenhum para a árvore em cima delas, tá? Sobre elas. Justamente em busca dessa luz solar. Porque essa plantinha aqui, se ficar no chão, ela não vai conseguir sobreviver, tá? Então, nós temos essas plantas que a gente chama de plantas epífitas, tá? Aí eu coloquei para vocês algum exemplo da fauna brasileira, né? Ou, perdão, a fauna da floresta amazônica.
Nós temos antas, onças, tamanduás, preguiças, gambá, tatu, serpente, muitas tipos de anfíbios, gente. Anfíbios, assim, é riquíssimo, porque anfíbios tem essa afinidade com o ambiente úmido, então acaba que esses animais têm bastante diversidade. Aqui nós temos o nosso símbolo do Brasil, tucano. Temos a jiboia, a jararaca, temos o peixe-boi, o boto, né? Uma das evidências de que a floresta amazônica era realmente alagada pelo mar é o boto, né? Então, o boto provavelmente, quando for diminuindo essa água, foi se isolando reprodutivamente, provavelmente era um golfinho, né? E ao longo dos anos aí, com a seleção natural, tudo, ele virou o boto cor-de-rosa. Lindo, lindo, né? A onça, enfim, né? Eu coloquei um inseto, mas deve ter muito tipo de inseto. Deve não, tem, né? Fora os outros que a gente nem descobriu ainda. Espero aí que tenha muitos biólogos especialistas em insetos, né? Para classificar esses seres maravilhosos e proteger a nossa mata, tá? Então, essa daqui é a nossa floresta amazônica, tá? De novo, isso aqui é nível para a gente conhecer, se apaixonar, olhar, gente, do peixe-boi que lindinho, né? E a gente ter essa vontade de proteger a mata, né? Mas numa prova, num vestibular, enfim, não vai cair para você ficar falando dos animais. É importante você entender a adaptação desses seres. Você pega aqui os anfíbios, né? Eles são animais que devem muito mais na floresta amazônica do que na caatinga, por exemplo, tá? Então, esses são alguns exemplos aí dos nossos animaizinhos. A onça, ela não é... uma coisa importante também. Ao longo da aula, eu vou falar endêmicos, tá? Endêmicos são animais que existem só naquela região. É difícil de falar de animais endêmicos da floresta amazônica, porque ela tem muito contato ali com o cerrado, com a caatinga, com o Pantanal, e aí pode, né, fazer uma transferência ali na Mata Atlântica. Então, a gente não vê tantas características assim de endemismo, que a gente chama nesse caso, tá? Vamos para o nosso segunda floresta, tá? Nosso segundo bioma, e eu coloquei um no lado do outro porque são bem parecidos. A Mata Atlântica também é uma floresta tropical, tá? Pega aqui, ó, toda a região da costa do Brasil, né? Então você tem aqui, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. A gente vai conversar um pouquinho dessa região do Paraná. A gente está colocando aqui, né? Eu estou colocando aqui para vocês que é Mata Atlântica, mas existem aí alguns biomas de transição. Mata dos Cocais também eu vou falar com vocês e Mata de Araucária, tá? Mas no geral aqui, né, são 6 principais biomas, então a gente vai considerar, por enquanto, Mata Atlântica. O IBGE considera ainda Mata Atlântica, tá? Você tem São Paulo, onde a gente mora aqui, ó, é Mata Atlântica. Quando você vai lá para São José dos Campos, né, ali no Vale do Paraíba, você pega um pouco do Cerrado, né, que faz divisa ali com Minas, mas onde a gente mora é Mata Atlântica, ou era Mata Atlântica. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais é dividido, ó, entre Mata Atlântica e Cerrado. Bahia, Sergipe, Alagoas. Quem foi aí para Maragogi, né? É uma região ali de floresta amazônica. Ou floresta amazônica não, gente, Mata Atlântica. Pernambuco, Paraíba, enfim, né? E Rio Grande do Norte tem um pouquinho aqui. Então, pega desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, tá? E aí, pessoal, clima tropical, quente, úmido, com chuvas constantes. Ai, professora, mas eu eu fui lá eu estava aqui em São Paulo, tava menos não, né? Tava ó, 5 graus Celsius, então não é o clima, gente. O clima é um estudo de vários anos na região, tá?
Quando a gente fala, hoje está chovendo, hoje está calor, esse é o tempo. Então, tem uma diferença de tempo e clima, tá? Bom, características da flora, né? Bom, o que eu quis trazer para vocês aqui é porque a flora é muito parecida com a floresta amazônica, tá? É muito parecida com a floresta amazônica, suas características. Aqui é uma região que chove, que é quente, que é úmido. Então, ela é mais tranquila. Mas eu quis trazer uma informação interessante. Hoje, o que a gente tem de mato original é 5%, né? Alguns livros traz aí entre 12%, né? A apostila de vocês comentou aí 11%. Mas de mato original mesmo, né, bem preservado, a gente tem 5%. Galera, por que isso, né? Por causa da localização dela, né? Então, os portugueses chegaram aqui, começaram suas construções, né? Tanto é que a capital do Brasil já foi no Rio, já foi na Bahia. Vamos derrubar para construir, vamos derrubar para construir. E aí, acabou dando esse resultado, né? Então, o que resta hoje para a gente é proteger a nossa floresta, né? O que sobrou dela, né? E isso, pessoal, não é ser ecochato, é porque a floresta é importante para a gente. E a gente tem que fazer a nossa parte, claro, né? Economizar energia, economizar no consumo, diminuir o consumo, porque ninguém quer derrubar árvore para construir hidrelétrica, mas todo mundo quer um celular que cada vez puxa mais energia, tablet, enfim, né? Enfim, a hipocrisia. Bom, características da fauna. Muitas estão ameaçadas em extinção, né? O mico-leão-dourado é o símbolo da Mata Atlântica, ele é endêmico da Mata Atlântica, isso é interessante, né? Porém, o que eu quero trazer para vocês é essa informação. Por uma mata estar muito judiada, sofrida, muitos desses animais precisam de proteção, tá? Muitos estão ameaçados em extinção mesmo, né? E tem gente que ainda quer caçar onça, porque é bonita, quer pôr na sala, tem gente que tem esse pensamento, enfim. Bom, e o solo, galera? O solo é bacana a gente falar, né? Que no chão da Mata Atlântica tem muitas espécies de fungos, principalmente os basidiomicetos, né? Puxei sardinha aí pro meu lado, que foi meu trabalho da faculdade de pesquisa ali com a USP. Muitos tipos de basidiomicetos, né? A gente chama de cogumelos aí, que podem ser comestíveis ou venenosos, mas a gente procura muitas coisas nesses fungos, né? Por exemplo, o meu trabalho era em relação à produção de antibiótico com esses fungos, tá? Então, a gente fala do mico-leão-dourado porque ele é bonito, vamos proteger o mico-leão-dourado, mas quando a gente fala isso, a gente fala que essa espécie é guarda-chuva, né? A gente fala do mico-leão-dourado, mas para proteger outros seres que talvez a beleza não vai atrair muito, né? Imagina a gente sair com a camiseta, vamos salvar o basidiomiceto, a foto do fungo. Ninguém vai se interessar, né? Não tem aquele olhinho com choro. Bom, outra informação. Atualmente vivem na Mata Atlântica cerca de 72% da população do Brasil, tá? Então, essa informação é do IBGE. Dentro da população brasileira, 72% se encontra onde era a Mata Atlântica. Então, você vê aqui o porquê desse desmatamento, né? Enfim. Aqui eu trouxe o clima, né? A média de chuva, a média de precipitação, muito parecido um pouco com a floresta amazônica. A diferença é que ela é um pouquinho mais menos quente, vamos dizer assim, um pouco mais ameno, tá? Claro que eu vou ter umas microclimas dentro desse bioma, porque ele é muito extenso, né? Então, eu vou ver aí algumas diferenças, tá? Aí eu trouxe para vocês um mico-leão-dourado, tá? Bonitinho. A nossa espécie guarda-chuva, porque a gente fala, vamos proteger a Mata Atlântica, vamos colocar lá o mico-leão-dourado na camiseta. Ele está protegendo muitas outras espécies, tá? Mas é bonitinho. Aqui o pau-brasil, né? Por isso que eu confundi com outra imagem lá. O pau-brasil, né? Que foi aí muito explorado, enfim. E aqui uma região que a gente, como ele é na região costeira, né? Quando você vai para a praia no Brasil, qualquer praia do Brasil que você bate o olho, você está vendo a floresta amazônica, tá? Então, o relevo desse bioma, ele é bem alto, né? Enfim,
tá? Então, essas são as características aí da Mata Atlântica, né? Clima tropical, quente, úmido, com chuvas constantes, enfim, tá? Quando for para a praia lá, olha com carinho essas matas. Pantanal, pessoal. Pantanal já é ele era nem considerado bioma, ele era um bioma de transição também, né? E ele tem características tão assim, uma riqueza tão grande. A Unesco colocou ele como um patrimônio nacional do Brasil, por uma grande diversidade, né? O Pantanal é maravilhoso. Então, onde está o Pantanal, professora? Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Esse marronzinho aqui, tá? Só isso é o Pantanal. Bom, o Pantanal, ele tem ali, né, ele tem a influência, né, do Cerrado, da, da floresta amazônica, um pouquinho da Mata Atlântica. Então, não poderia dar outra coisa, né, coisa boa, né? Então, nós temos aqui o clima. Então, são climas bem divididos, eles têm praticamente 2 estações, o Pantanal. Chuvas no verão, e é bem quente e úmido, e no inverno é quente e bem seco, tá? A flora a gente fala bastante, né? A vegetação, a gente fala aí da mata ciliar, né? A fauna é a fauna mais rica do planeta. O Pantanal é composto por diversas espécies de peixes, mamíferos, répteis e aves. Pela sua localização, né, galera? O encontro ali desses biomas, uma temperatura ali, né, bem característica, dá a ele essas propriedades, tá? Falar um pouquinho do solo. Grande parte dos solos dos pantaneiros é de planície inundável, tá? Característica natural da região. É bom e é ruim ao mesmo tempo ali, para você fazer uma agricultura já um pouco ruim. Essa região do Pantanal para agricultura não é bacana, tá? Porque o solo possui baixa fertilidade, tá? A Amazônia Cerrado e a Mata Atlântica dão uma influência ali, né? Então, esse aqui é a média de chuva e de temperatura da região, né? Peguei ali uma cidade de Cuiabá. Em vermelho, nós temos a média de temperatura, e o quadrinho, as barrinhas em azul, é a média de chuva ao longo do ano, tá? Bom, e nós temos aqui o Pantanal, uma imagem do Pantanal, né? Então, é uma área bem alagada, né? Uma área que, quando está inverno, está seco, seco mesmo, né? Bom, aqui, né, nós temos o tuiuiu, que é um símbolo da região, né? Mas nós temos uma grande variedade de peixe no Pantanal, né? Pacu, pintado, traíra, piranha, dourado, o jacaré, né? Muito presente ali. Nós temos a onça também. Você assiste documentário sobre o Pantanal, gente, tem muito documentário americano sobre o Pantanal. Você vê a onça e o jacaré brigando, é impressionante, assim. Você fala, gente do céu, que medo da onça. Ela vai lá na água catar o jacaré. A bicha é terrível, sai com a boca, assim, o jacaré, né? Bom, outro bioma, né, a Caatinga. Nós temos aqui a Bahia, o Piauí, o Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Temos aqui a Caatinga, né? A Caatinga, então, ela se encontra na região Nordeste. É um bioma característico do Brasil, né? Então, assim, é a única floresta que tem características que a gente fala que a floresta brasileira de verdade. É a Caatinga, tá? Ela ocupa aí 11% do nosso território, né? A floresta brasileira. E o clima ali, galera, é semiárido, tá? Temperatura média elevada, de 25 a 29, e ciclos de secas, tá? Uma grande quantidade de vento
e a umidade é muito, muito, muito baixa, tá? Então, nós temos ali, né, um ambiente semiárido. As características da flora, ela é toda preparada e adaptada para esse tempo quente e seco, né? Então, a gente fala aí, né, que elas são xeromórfica, tá? O xeroformismo, a gente fala também, é a mesma coisa, né? Ou seja, eu tenho plantas que se adaptaram para não perder água, né? Então, a folha dela foi modificado a espinho, né? Foi modificado para se tornar um espinho. Primeiro porque, bom, ela vai acumular água, né? Então, ela tem ali muito parênquima de reserva, né? A vegetação. E isso vai atrair muitos animais para comer. Então, dá para ela também essa proteção contra os animais, tá? E aí, como eu já disse para vocês, ela vai ser adaptada para acumular água e também ela tem uma cera mais externa, mais grossa do que em outras vegetações, justamente aí para evitar a transpiração, tá? Para diminuir muito a sua transpiração, tá? Ela não quer perder água. Bom, características da fauna, eu coloquei aqui, na verdade, alguns exemplos, né, de animais. A gente tem a ariranha azul, sapo cururu, onça parda, macaco prego, asa branca, cutia, tatu-bola, sagui do Nordeste, tatu-peba, veado catingueiro, sagui do Nordeste, enfim, né, jacaré do papo amarelo. É claro que a fauna ela se adaptou, né, também a mudar em época de seca, elas vão ali para outros biomas também, procurar comida e água, né? Principalmente quando a gente fala das aves, né? O solo, o tipo de solo mais comum, mas existem outros, né? O mais comum lá é o raso e com bastante pedra, tá? E sempre apresentando aí plantas de baixo porte, arbustos e cactáceas, numa grande maioria, né? Eu estou falando. Aqui, né, uma média de chuva e temperatura do Ceará, né? Sempre estou trazendo algum estado para vocês. E aí, galera, nós temos aí chuvas, né? Acontece muito em março, em abril. Meu, chegou maio, começou a cair bem pouco, tá? Então, grande parte do ano aí é seco, tá? Por isso que a gente fala a média, né? Mas tem regiões que demora até um ano para chover, tá bom? Bom, aqui alguns exemplos, né, da nossa fauna, da caatinga maravilhosa, linda, né? Também que a gente tem que proteger. O mocozinho, gente, é tão bonitinho esse bichinho, né? O tatuzinho, o calanguinho, né? Nós temos aqui essa planta se chama coroa de frade, né? Então aqui, ó, a nossa caatinga. Então você que foi para Bahia, para o Nordeste, não foi para a praia, foi ali mais para o meio, você viu a caatinga, né? Também tem o Rio São Francisco ali. Olha que imagem linda, né? Representando aí a nossa caatinga, tá? Bom, falando do cerrado, né? O cerrado, a gente chama aí, né? Cai aí no Enem, muitas vezes, como a savana brasileira. Ela parece um pouco a savana, tá? Bom, ele alcança, né? Então, olha ali a imagem. A gente tem o Cerrado contempla os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Pará, Mato Grosso do Sul também, né? E um pouco de Minas Gerais e São Paulo, né? Então aí é o nosso cerrado, berço de muitas nascentes do rio, né? A gente dá um olhar tão forte para a floresta amazônica, mas esse cerrado, esse bioma também é importantíssimo, o cerrado brasileiro. Tá? E vale a pena, quem no estado tem, vale a pena fazer uma viagem para a gente conhecer esse bioma. Bom, verão chuvoso, a umidade chegando a 95%, bem úmido, bem úmido. E o inverno, porém, outro lado, é bem seco, tá? A umidade relativa do ar chega aí 40%, tá bom? A média.
Bom, caule retorcido, cascas e folhas grossas e raízes profundas é a característica da minha vegetação. Por quê? Galera, esse bioma é natural também, é natural no caso do Cerrado ter aí alguns focos de queimadas, tá? Por quê? Você pensa, tá muito seco, 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 né? Um inverno seco, umidade relativa 40, 35 em algumas regiões, às vezes chega até 32, é muito seco. E aí começa a fechar o tempo para chover, né? E aí vai começar a ter trovão, tal. Se o seu trovão pegar numa palha seca, muito seca, começa a ter fogo. Então, faz parte da rotina do bioma, né? É claro que o fogo depois até traz nutriente para o solo, é até importante. Mas as plantas, elas teve uma necessidade de adaptação, tá? Para aguentar esse fogo, né? Então ela tem ali uma casca e folha grossa, né? Agora, olha que interessante. O solo dessa região, né, tem uma característica avermelhada, porosa e muito permeável. Então, quando chove, é muito fácil a água ir ali para o subsolo, para camadas mais profundas do solo. Aí, naturalmente, a vegetação tem que ter raízes profundas para buscar essa água, tá? Então, por isso que o Cerrado ele é tão maravilhoso, né? Por isso que ele é o berço da água ali, né? Ele tem uma formação muito bonita. Bom, favorece aí um processo que não é bacana tanto, né? A lixiviação, que é a lavagem da camada superficial do solo, né? Então vai tendo como se fosse um desgaste. Esse solo é pobre também em nutrientes, tá, galera? O cerrado, a superfície dele é pobre, tem pouco nitrogênio, principalmente nitrogênio, que é importantíssimo para a plantação, e rico em alumínio, tá? Que não é tão bacana. E aí o pH desse solo, né, o potencial de hidrogênio desse solo, fica em torno de 4 e 5, ácido. Já é um grau de acidez aí considerado, né, 4 principalmente. É por isso que para fazer aí agricultura nessa região, eles utilizam cal para tentar aí equilibrar o pH do cerrado, tá? O cerrado para agricultura também não é muito bacana, tá? Bom, e aí traz contaminação, né? Porque o pessoal vai jogando fertilizante artificial, químico, enfim. A fauna brasileira, o bioma, né, o cerrado, ele é rico e muito pouco conhecido, né? O índice de endemismo, aquela palavra que eu falei, endêmico, animais só daquela região, é mais baixo que os outros biomas brasileiros. Então, aqui, falar uma espécie que é exclusiva do cerrado é muito difícil. Aí vocês vão falar para mim, mas por quê, professora? É só olhar no mapa, né, galera? Ela é ponte para todos os biomas. Então, ela tem uma conexão com a floresta amazônica, com a caatinga, com o Pantanal, com o Pampa. Não, Pampa não, né? O Pampa esquece, Pampa está aqui. Com a Mata Atlântica, tá? Então, você pegar um bioma e falar, olha, só existe aqui, é muito difícil, tá? Mas é belo, continua sendo belo, né? Aí aqui, né, o Cerrado, né? A gente pegou aqui Goiânia. Olha lá, galera. Chuva, maio, junho, julho, agosto. É muito baixo, né? E a temperatura até que cai um pouquinho nessa região. Mas quando vai subindo a temperatura aqui, ó, nesse período do ano que vem as secas, porque aumenta a temperatura, dá aquela ameaça chuva, não vem chuva, aí pega fogo a floresta, né? Como tá a imagem aqui que eu coloquei para vocês, tá? Bom, aqui nós temos alguns exemplos, né? Olha lá, eu falei para vocês que o tronco lá do cerrado é torto, né? Retorcido, né? Às vezes por falta de nutriente, por uma adaptação aí do fogo, né? Nós temos aí emas, siriemas, gavião, carcará, urubu-rei, enfim, raposa, nós temos o lobo-guará, né, que vai estar aí na cédula de 100, o tamanduá, enfim, né, alguns exemplos aí do nosso cerrado. E agora a gente vai falar, por último, né, não menos importante, mas um dos menores biomas, o pampa, tá? Bom, o pampa, pessoal, ele é o único bioma do Brasil que está praticamente em um único estado.
né, Rio Grande do Sul. Ele contempla aí 47% do estado do Rio Grande do Sul. E eu também posso encontrar na Argentina e Uruguai, tá? Esse bioma. É um bioma subtropical, com as estações do ano bem definidas, né? Apresenta uma composição vegetal herbácea, né? Com plantas mais baixas, que aí são gramíneas e plantas, no geral, de pequeno porte, não ultrapassando aí de 50 centímetros de altura, tá? Esse tipo de bioma tem aí 40% dos animais são endêmicos, né? É ali exclusivo da região. A gente entende o porquê, né? Tá numa área um pouco mais isolada, né? Ali tem um friozinho, né? Bem espalhadinho, então não precisa se mexer os animais, tá? Então, em relação a animais endêmicos, o Pampa, apesar de ser um dos menores biomas, tem bastante, tá? Bom, solo, pessoal, são bem férteis para agricultura, né? E a gente fala que o solo tem a característica terra roxa, né? Na verdade, é uma terra vermelha, né? Os italianos colocaram esse nome no nosso solo do Pampa. Aqui nós temos uma média de chuva, uma média de temperatura, bem divididinho, porém tem um inverno rigoroso ali também, vocês sabem disso. Eu acho que eu não coloquei a média do clima ali, mas tem uma média, né? Tem período do ano que é bem frio, né? Então, aqui no gráfico a gente consegue olhar que a média no meio do ano cai aqui para 14, né? 14 até 10 aqui chega a média esse período aqui de temperatura, tá? Aí um exemplo do Pampa, né? Você olha um lugar para pastagem de boi, é perfeito, né? Diferente da Mata Atlântica, que o relevo não contribui, aí já é mais fácil, né? Mas não é o ideal também, a gente tem que consumir o consumo de carne, enfim. Bom, aí eu coloquei para vocês 2 biomas de transição, tá? O Enem, ele já traz Mata dos Cocais como um bioma, né? Mas, assim, são biomas até então de transição, tá? Para não ficar muito longo o vídeo, eu vou falar rapidamente. Então, nós temos aqui Mata dos Cocais, que fica nessa região do Brasil, tá? Quando eu mostrei aqueles primeiros mapas, ele estava aqui dentro da Caatinga e um pouco da floresta amazônica. Então, ele é a transição entre a Caatinga e a floresta amazônica, tá? E aí eu tenho a mata das araucárias, tá? Que está nessa região do sul, tá? E igual eu falei para vocês, né? Lá na Mata Atlântica, a gente pôs essa região na Mata Atlântica, mas aí a gente tem esse bioma de transição entre a floresta amazônica e o Pampa, também chamados de campos sulinos, tá? Então, só para vocês terem conhecimento, vocês fazem uma leitura no geral aqui, mas eu não vou detalhar muito, não, porque senão fica muito longo o vídeo. E aqui nós temos, ó, a mata das araucárias, tem muita gimnosperma, tá? Dominada aí pelas gimnospermas. E aí eu coloquei aqui, dos nossos 6 principais biomas, as datas, né, comemorativas. Então, a gente tem a Mata Atlântica, dia 27 de maio, 5 de setembro, Dia da Amazônia, 17 de dezembro, Pampa, Dia Nacional do Cerrado, 11 de setembro, 28 de abril, Dia da Caatinga, e 12 de novembro, Dia do Pantanal, né? Essas datas são importantes para a gente valorizar, pensar, defender e conhecer, galera. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí de falar do Brasil, dos biomas. Se você terminou essa aula e não conseguiu ficar um pouco mais apaixonado pelo nosso país, aconselho você aí, quando você tiver condições de querer, em vez de querer ir para a Europa, né, Estados Unidos, vamos conhecer o Brasil, né? Ele é tão grande, ele é tão diverso, ele é tão maravilhoso. A gente tem que conhecer para a gente amar e proteger. Tá bom, galera? Beijão e até a próxima.